Renato, eu te convido a ficar aqui porque a gente vai exibir uma reportagem agora falando da crise financeira no Tubarão, que infelizmente trouxe à tona um esquema milionário de estelionato, revelado inclusive com exclusividade pela NDTV Record TV e que repercutiu para todo o país no Fala Brasil. E na reportagem de hoje você vai ver quem são os empresários que estão por trás desse esquema e como eles atuam para atrair os investidores. Este é Umbizu Kim, dono da empresa K2 Soccer, criada para atuar na compra e venda de jogadores de futebol e em negócios no mercado esportivo. Qual era o objetivo destas empresas? Fazer vendas, transferências definitivas de jogadores, para que com esses valores milionários, que são as expectativas de todo mundo, pudesse reverter nos investimentos feitos pelo Grupo Baltoro. De 2015 para cá, quando um contrato foi assinado com o time Tubarão, da 2ª Divisão de Santa Catarina, as promessas não foram cumpridas. Nem os salários dos jogadores foram pagos. O caso foi parar na delegacia. Eu estive aqui com o meu grupo, a intenção de demonstrar um pouquinho a nossa insatisfação aí com a situação que está acontecendo aí. A empresa K2 e a Baltoro são os responsáveis pelo clube. Quando a coisa fica feia, e eu acho que é hora, como eu falei, da gente vir aqui, botar a cara e abraçar o projeto, né? Esse é Roberto Minuzzi, ex-jogador de vôlei da Seleção Brasileira, vice-presidente da Baltoro, rede de empreendimentos que engloba a K2. A nossa expectativa é efetivamente receber da Baltoro, porque com a falência da K2 e ela sendo proprietária de 99% do Tubarão, efetivamente desta empresa nós não vamos receber. Então a nossa expectativa é que a Baltoro, que é a empresa sede do Kim, responda por essas dívidas. Além de responderem a 73 ações trabalhistas, das quais 20% estariam pagas ou em negociação, segundo nota da assessoria, os dois são investigados por estelionato e crime contra o consumidor. Neste contrato de 2014, a empresa afirma ter 10% dos direitos do jogador Luan, do Corinthians, que na época atuava no Grêmio. Para os investidores, a promessa era de retorno alto, caso ele fosse negociado com algum time do exterior. Entramos em contato com a equipe do Luan, que respondeu não ter informações sobre essa suposta parceria. Essa advogada representa uma das vítimas do esquema, um investidor americano. Obteve informações que tinha uma empresa que investia no ramo de jogadores de futebol e que a rentabilidade nesse investimento seria muito boa. Então, o que ele fez? Ele investiu $300 mil nessa empresa e ele teria uma remuneração garantida, essa remuneração era garantida, de 2% ao mês. O homem, que trabalha como professor nos Estados Unidos, não teria obtido retorno. E quando tentou resgatar o dinheiro, que equivale a quase R$1,5 milhão, ele não conseguiu. A empresa falou que não dispunha de recursos à época para pagar. Um professor, embora lá nos Estados Unidos a remuneração do professor seja melhor do que aqui no Brasil, $300 mil para ele era um volume bem grande de dinheiro para investir. Com uma câmera escondida, fomos conhecer o ponto de encontro dessas negociações. Uma charutaria de luxo do Grupo Baltoro, na capital do Rio Grande do Sul. O garçom nos recebe e nos leva até a sala onde os charutos são escolhidos. Ali também ficam os gaveteiros, com os nomes dos frequentadores assíduos, onde os fumos são armazenados até a próxima visita, como o cofre de um banco. Perguntamos sobre Kim. Conheço bastante, sim, profissionais, mas geralmente à noite, chegando até depois que fecha. O mais comum, né? A charutaria fica dentro desse conjunto comercial imponente, numa área nobre de Porto Alegre, frequentada pela elite da região. Também atrai clientes de outros estados e até países. Um suíço, por exemplo, teria investido $200 mil no esquema depois de ser apresentado aqui por um grupo de italianos em uma reunião que aconteceu aqui. Imaginando ter feito um bom negócio, ele ainda teria indicado conhecidos da Europa, pessoas com muito poder aquisitivo, estrangeiros que viram seus investimentos virarem fumaça. Uma das armadilhas da empresa foi colocar uma cláusula nos contratos que estipula que os possíveis processos corram no país de origem da vítima, o que na prática dificulta e deixa a defesa mais lenta. Quando eles fizeram esse contrato, como o nosso cliente era leigo,
eles colocaram que esse valor teria que ser cobrado, poderia ser cobrado lá nos Estados Unidos. Se for propor essa ação lá, vai demorar 10 anos e eles não vão ser citados. Outra amarra no documento foi estipular que, em caso de conflito, o problema tem que ser resolvido em uma câmara arbitral, uma espécie de justiça particular. O que faz com que qualquer solução seja mais cara que a justiça comum. Aquela parte financeiramente mais fraca não tem como arcar com os custos e despesas de uma arbitragem. Então, por ser um procedimento caro, às vezes pessoas mais leigas, sem a assessoria de um advogado, acabam assinando um contrato com eleição de um foro arbitral e depois não tem como arcar com os custos desse tipo de demanda. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV passa então a procurar por Kim e Minuzzi. No escritório porto-alegrense, somos autorizados a subir. Falei com o Ricardo e o Kim está em Curitiba, até onde ele sabe. Quem é o Ricardo? O Ricardo é o controller da... Será que ele não falaria com a gente? Ele está numa reunião. A gente aguarda. Quem nos recebe se apresenta como um faz tudo e estaria ali apenas para buscar correspondências. E veio muita gente bater e cobrar isso. Pode ter alguma coisa também de correspondência, mas é mais a coisa jurídica mesmo. Bastante gente analisista. Não sei lá, talvez tenha bastante. Vamos embora sem sermos atendidos, só com números de telefone para contato. Ligamos então, tanto para Minuzzi, atende mesmo, quanto para Kim. A chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará... Já a sede da K2, em Florianópolis, encontramos fechada. A polícia também. A gente não tem notícias do Kim. Qualquer coisa que eu te fale em relação ao senhor Kim, eu não o conheço, ele nunca participou de audiência nenhuma, sempre foram representantes legais das empresas, nunca ele. Em posicionamento oficial, a assessoria de imprensa de Jung Soo Kim alega que ele só tomou ciência do inquérito há poucos dias e se colocou à disposição da autoridade policial para apresentar toda a documentação e provar que as denúncias são inverídicas. Depois que começamos a produção desta reportagem, o advogado de Wellington Risadinha foi procurado no final de semana pela K2 Soccer e fechou um acordo com a empresa. O Wellington tem um contrato com a K2 e com o grupo Baltoro. Houve um desacordo comercial entre eles. Esse desacordo foi resolvido por um acordo e não há nada a reclamar. Não houve coação e nem nenhum tipo de difamação de parte a parte. As investigações continuam. Enquanto isso, a bola rola. O jogo só termina quando o juiz apita. E o Tubarão ainda tem esperanças de vencer essa partida, mesmo sabendo que vai ter que ser na raça. E se o aporte não chegar? Aí é uma coisa que nós temos que deixar no nosso jurídico e resolver judicialmente. Porque se não chegar a aporte, não tem como tocar. E o clube não vai fechar as portas para isso. Que situação é essa para o Atlético Tubarão, né, Renato? Vamos explicar aqui o que aconteceu. Em 2017, o Tubarão começou um trabalho muito sério, muito forte no futebol. Conseguiu o certificado de clube formador, começou a formar jogadores, vender jogadores no mercado nacional, no mercado internacional. Foi de 2017 a 2019, com gente muito séria do meio do futebol, produzindo jogadores, vendendo, sendo autossuficiente. A partir de 2019, os investidores... no caso ali o citado Grupo Baltoro, passou a tirar o investimento que havia sido feito. No entendimento das pessoas com quem conversei hoje de manhã, tirou rápido demais e aí descapitalizou o clube, se entendeu que era possível trocar os profissionais do futebol por gente que não era do futebol, que o processo continuaria igual e aí se perdeu, se trocou as mãos pelos pés e aí a coisa começou a degringolar, começou a atrasar salário, uma série de problemas, de afastar presidente, de trazer presidente de fora, gente que não era do futebol, era do vôlei, uma confusão toda que acabou explodindo no Tubarão. O Grupo Baltoro, como mostrou ali, ele é muito forte, só que ele tem segmentos. O segmento futebol, quem investiu, neste caso, está perdendo. Por mais que diga, como foi na reportagem anterior, o então presidente do clube agora, da empresa que tem a parceria com o clube, que tem mais 34 anos de parceria,
Quem acompanha muito próximo sabe que essa parceria está muito próxima de ruir. Sabe quem vai perder, Eliane? O Tubarão, o morador de Tubarão, porque ninguém vai administrar um clube com uma dívida gigantesca. É praticamente impossível. Esse é o final dessa história, infelizmente. Que pena. Ruim para o nosso futebol, então. Péssimo. Renato, quinta-feira? Quinta-feira estamos de volta. Feriado? É isso aí. Que isso? Até quinta. Não tem, né? Não, até mais. Até quinta, então. Obrigada, Renato. Até mais.